Ah, o nosso programa, ele é capaz de, de carregar, por exemplo, um programa desse como um programa de soma, né? E executar a soma. É, inclusive, né, como ficou demonstrado no último vídeo, a gente tem agora um sistema de erros, né, para mostrar erros de forma mais adequados, né? Mais útil, na verdade, né? Porque agora eu consigo ver exatamente qual o programa, a linha, né? O número da linha, né? No caso aqui, a linha 7, tem um erro nessa sintaxe aqui, né? E é um erro na definição de comandos e está aqui dizendo que o número incorreto de tokens tem mais de 3 tokens. Então isso é extremamente útil se você estiver escrevendo um programa e você tem esse tipo de informação. Okay? Mais na frente a gente vai mudar um pouco essa função de erros, mas por enquanto ela está ótima. O que eu queria fazer aqui é o seguinte, né? Tem duas coisas que estão faltando. Eu, eu introduzi aqui nesse programa para deixar ele mais completo, digamos assim, né? A primeira delas é fazer um, uma mudança em algumas coisas aqui para deixar o programa mais organizado, né? Eu estive pensando aqui e, por exemplo, eu uso dicionários, né? Aqui, que é um command, né? É um dicionário, né? Que tem 3 chaves. E aqui quando eu vou criar também, aqui em cima, quando eu vou criar uma linha, né? Eu vou criar uma linha, que eu faço uma linha limpa, né? Cleaned line. Eu também crio uh, um dicionário, né? Com 3 chaves, né? Que é line, program line e line number. Eu queria transformar esses dois dicionários em duas classes diferentes, certo? Então a primeira seria essa aqui, transformar isso numa classe, né? Isso vai facilitar muito, vai organizar a maneira como a gente escreve o código e como, né, você lê o código. Então eu vou mudar, vou transformar isso numa classe. Então cada append aqui, né, em vez de dar um append, né, de um dicionário, ele vai dar um append de um objeto, certo? E esse objeto vai ser um objeto que eu vou chamar de linha. E isso vai ser muito útil lá na frente, porque quando a gente for mudar, né, a função erro, lá, a maneira como essa função erro ela é executada, ela vai ficar mais simples, né? Ou pelo menos mais organizada. Então vamos começar com isso, transformar isso em um objeto, tá? Mas antes da gente transformar isso, eu gostaria de introduzir aqui, né? Eu disse que eu não queria ficar, deixa eu corrigir isso aqui para não dar erro agora, né? E deixa eu limpar isso. Eu disse que eu não quero mexer na estrutura desse run program, certo? Eventualmente eu vou ter que mexer em alguma coisa aqui ou acolá para melhorar o programa. Mas o que eu não quero mexer, né? Qual que é a minha promessa? É não mexer nesses blocos aqui, que principalmente nesses aqui, né? Que são os blocos originais que indicam o funcionamento do programa, certo? Eu vou ter que mexer neles, por quê? Porque, como eu falei, eu vou transformar esse dicionário aqui num objeto, então eu vou ter que acabar mexendo nele. E também para que eu não precise transformar o argumento em inteiro aqui. Como esse comando vai virar um objeto, a verificação se esse número vai ser um inteiro ou não vai ser feita lá dentro de um projeto, lá dentro do objeto. Na hora da definição do objeto, ele já vai fazer isso para mim, porque ele tem todas as informações para fazer isso, né? O objeto tem e vai facilitar, vai deixar isso aqui mais claro, ok? Então, uma das coisas que eu queria incluir aqui, que a gente ainda não tem, é um modo de depuração, certo? Ou um debugging método, né? Que é uma maneira de você enxergar o que está acontecendo. Eu posso, por exemplo, pedir para um programa escrever, exibir na tela alguns valores, mas isso é muito
muito simples, né? Eu queria algo que não dependesse da linguagem de programação, né, aqui, mas em si da maneira como o Python trabalha, para eu poder ter acesso a mais informações sobre como o programa está rodando. E como é que eu poderia fazer isso? Eu posso, aqui, né, assim que eu começar, fazer um if para saber se eu estou no modo de depuração. Então eu vou colocar aqui uma variável bandeira, né? Que ela serve somente para identificar um certo estado de execução, se ele, por exemplo, está no estado de depuração ou não, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, if, né? Aí botar um debugging mode. E aqui, debugging mode, né? Ou seja, se ele tiver em módulo de depuração, ou seja, o que é um modo de depuração? É um modo que eu possa ter algum acesso às variáveis, né, do programa em cada iteração, né? Ou seja, durante o while, toda vez que ele entrar aqui, ele vai chamar uma função que eu vou chamar de run debug mode, ok? E aí eu vou passar para dentro dessa função, né, algumas coisas. Eu vou passar, na verdade, tudo que é necessário para eu me informar a respeito do que está acontecendo. Então, eu vou passar o registers, vou passar o commands e vou passar o CP, certo? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente precisa implementar, certo? Quando é que isso vai rodar? Quando o debugging mode for true, certo? E aí, como é que eu faço para definir debug mode? Aqui, debug mode não vai ser definida dentro da função runProgram. Ele vai ser uma variável fora do escopo dessa função. Como a gente só está lendo ela, não tem problema. E a única utilidade dela é aqui mesmo. Então eu não vou precisar me preocupar com definir isso aqui como global ou não, certo? Eu sei que quando eu tiver que rodar um programa, eu posso rodar esse programa em debugging mode, né? E aí, essa variável pode ser falsa, né? Que é o normal, ou seja, não entrar em debugging mode. Então, se for falsa, ele ignora isso aqui, tá? Agora, se, né, essa variável for verdadeira, aí ele entra naquele modo e chama essa função, né? Então, eu preciso escrever essa função, não vai ser uma função complexa por enquanto, vai ser uma função bem simples, na verdade, né? E eu posso colocar essa função para ser executada, né? Por exemplo, tanto faz o local. Eu vou colocar ela aqui em cima da função erro. Opa. Então, def. Aí eu vou colocar aqui run debugging mode, né? E novamente, né? Opa, tem algum debug mode. Isso, esse é o nome dela. E aí, se eu quiser rodar essa função, eu preciso receber essas variáveis aqui, né? Tá para cá. Opa, não queria rodar esse programa. Muito bem, e o que essa função vai fazer, né? Por enquanto, eu vou pedir simplesmente para ela fazer um print para mim. E esse print vai ser, né, uma f-string, onde eu vou escrever, né, depurando, ou seja, ele vai avisar para a gente que o que ele está escrevendo vem desse debugging mode, né, depurando. Vou colocar aqui um separador, né? Eu vou colocar registradores e vou pedir para ele imprimir a lista de registradores, né? Aqui boto registers, certo? Então, registers aí é uma lista, então ele vai simplesmente, né, jogar essa lista aí pra gente. E a outra coisa que eu quero que ele faça é mostrar comandos, né? E aqui ele vai colocar commands. E aí vai mandar olhar exatamente porque commands é o que?
uma lista, certo? A lista de comandos. E aí eu estou passando o CP, que é o contador do programa no momento em que aquela função é chamada. Ou seja, ele vai, toda vez que ele for executar um comando, ele mostra aqui para mim se eu estiver no modo de debugging, ok? Então, isso é o que essa função vai fazer por enquanto. Vamos testar ela. Né? Eu posso vir aqui e se eu executar o programa dessa forma aqui, né, tá tudo certinho. Por exemplo, o programa ele tem o objetivo aqui de escrever 1 e 2 antes. Então ele põe 77 e 21. Aí ele roda um programa que faz uma soma. E depois escreve de novo os registros 1 e 2. Então aqui é a soma. O 21 mais 77 ficou guardado dentro do registrador 1 e 0 nesse aqui. E no final, né, esse aqui são o que o programa faz. E aí aqui no final eu tenho esse print registers, né, que está aqui. Ó. Ele imprimiu os registradores. Então eu vou tirar esse print registers daqui, tá? Porque eu não quero mostrar ele. Só esse aqui é suficiente. Aí vamos dizer que eu quisesse ver, né, o programa, como ele executa, o que ele está fazendo a cada momento de execução. Então eu venho aqui e ponho true, certo? Então se eu colocar true e rodar o programa, aí agora sim eu tenho o programa rodando em modo de depuração, certo? Então ele mostra para mim todos os comandos que ele executou, certo? Então aqui, ó, primeira coisa que ele entra, né? Quando ele entra, ele mostra o registrador, então tá 0, 77, 21. 0, lembrar, é o registrador padrão, né? Que a gente não está usando ele nesse programa, então tá aqui o 0. 77 é o valor do registro 1, 21 é o registro 2. E aí qual o primeiro comando que ele vai fazer? Né? Ele é o comando de escrever. Então ele escreve com o argumento igual a 1 e label none. Ele está olhando para cá, certo? Aí ele escreve. Está aqui o resultado. Próximo comando, né? Ele faz um CP, né? Mais 1, ou seja, então está aqui. E aí ele diz, né? Qual que é a operação? O argumento é o 2 e o label none. E aí o que que significa? Escrever o que está no registrador 2 e aí ele faz aqui, certo? Próximo comando, pular para o label B, né? Então tá aqui, ó. Veja que até agora não foi alterado nada nos registradores. E aí, comando, operação, pular para o B sem label, né? Então, quando ele faz isso aqui, o CP muda tal que, né? Ele vai para onde? Para o lugar onde tem o label B, que é aqui, certo? E é exatamente o que ele faz aqui embaixo. Ó. Próximo comando depois desse, do P, é a operação C, com argumento 2, certo? E label B. Então, ele veio para cá. Então, se tivesse algum problema no meu programa, eu posso ir lendo exatamente o que ele está fazendo, né? Linha por linha, certo? Operação por operação. E aqui está operação por operação, a soma de 21 mais 77. Ou seja, ele passando de um por um, né? Valores de 21, por exemplo, o primeiro, vamos ver aqui nos registros o que está acontecendo, né? A primeira vez que ele chegar aqui em menos 2, né? É aqui, ó, certo? Nessa linha. Então, por enquanto, o registro ainda é o que estava no início. Quando ele executar esse aqui, que é a próxima linha, né? A próxima linha ele já vai ter executado, desculpa, isso aqui, né? Então, qual é que é de se esperar dos registradores? Que o registrador R2 seja 20, mas esse seja 77. Então, é o que acontece, ó, 77 e 20. Aí agora, o próximo comando vai ser somar no 1. Aí, 77 vira 78 e o 20 continua 20. E aí ele vai fazendo isso, ó, se você olhar, né? Ele vai repetindo aqui, ó, 20, 20, aí 19, 19, 18, 18. Ele vai diminuindo no 2 e aumentando aqui no 1. Diminuindo no 2 e aumentando no 1, né? Exatamente como a gente imaginava que o algoritmo fosse funcionar. Aí quando ele chegou aqui, ó, no 1, né? Ele vai diminuir 1 do 1, aí ficou 0, certo? E vai tentar agora aumentar 1 no 2. Tá aqui, 98. Né? E aí, o que ele vai fazer? A linha de comando aqui, ó, a próxima, depois de somar 1 no 2, desculpa, depois de somar 1 ao 1, né? Seria comparar. Então ele compara o registro 2, saber se ele é menor ou igual a 0.
Então ele vai olhar para o 2 e vai ver que é 0. Então, em vez de vir para o PA, né, que era o que ele sempre fazia, ó, depois do comparar, ele vinha para o PA. Agora, depois desse comparar, ele pula o PA e vai para o E1. Está aqui. Está aqui, ó, E1. Aí ele escreve o valor do registrador 1, depois escreve o registrador 2, e aí chega no comando F e o programa é finalizado, certo? Então, é assim que a gente escreve uma função de debugging, né? E ela serve para isso, para você avaliar como está o seu programa, certo? Então, essa é a primeira parte que eu queria fazer. Depois eu vou transformar, né? No próximo vídeo eu vou transformar isso aqui em não esse, na verdade, por enquanto não aquele, mas isso aqui num objeto. Depois que eu transformar esse no objeto, eu vou transformar os comandos em objetos, certo? Que a definição está aqui.